Tudo bem? Meu nome é Marlos e eu gostaria de tratar um assunto que é a importância da fé na vida de um cristão, um crente, de alguém que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós sabemos que lá em Romanos 1,17 vai dizer que o justo viverá pela fé, mas também em Hebreus 11:1 vai dizer que sem fé nós não conseguimos entender. E o que nós podemos fazer para que essa fé venha crescer e nós pudéssemos atingir a vontade de Deus? Porque Deus tem uma vontade, tem um plano para nós e Ele quer que nós exercemos esse plano. O plano é que nós viveríamos por fé, crer que as coisas que Ele já preparou para nós irão acontecer. Por isso que sem fé é impossível de agradar a Deus. Em Hebreus 11:6 vai dizer que aquele que se achega até Deus tem que crer que Ele existe e crer que Ele é galardoador, que Ele presenteia. E nós sabemos que quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa vida muda. Talvez nós por fora não mudamos, mas nosso jeito de pensar, de agir, ele acaba passando por um processo onde a gente tinha hábitos, tinha manias, vai de alguma maneira se revertendo conforme a palavra vai entrando nos nossos pensamentos, conforme nós vamos recebendo a palavra do Senhor. É a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você guardando a palavra dele, você acaba fazendo com que você entra num propósito. Que propósito é ele? É um propósito da boa e agradável, perfeita vontade de Deus para a tua vida. Deus tem um plano perfeito para você, para nós. Só que nós não entendemos muitas vezes porque duvidamos. E a dúvida é uma das barreiras para que a fé venha agir a teu favor. Nós temos que crer, nós cremos que temos a salvação, mas às vezes duvidamos que Deus quer nos abençoar ou Ele já nos abençoou. Quando tu vai ler lá em Isaías 53, vai dizer que sobre as suas pisaduras Ele já levou tudo, todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E se nós pegar essa palavra e crer de todo o coração, vai ter um efeito dentro de nós que nós não podemos aceitar a doença, não podemos aceitar a enfermidade, porque nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Segundo os Coríntios 3,16. Não sabeis vós que é templo do Espírito? Então, nós temos que entender que dentro de nós, no nosso ser, não podemos aceitar a doença, porque Ele já nos curou. Nós somos a imagem e semelhança de Deus na terra, pois nós carregamos o Espírito Santo dele e nós pregamos a palavra deles. Nós temos a palavra dele dentro de nós. E se nós cremos nessas palavras, acreditamos, nós não podemos acreditar que Deus quer que nós se enfermamos, que Deus quer que nós venhamos a estar doente. Mas muitos de nós cristãos não conseguimos compreender isso e duvidamos. E até mesmo quando vamos orar, oramos a Deus e pedimos, se quiseres, seja curado, seja se Deus quiser. Mas segundo a palavra dele, ele já quer que nós sejamos curados.
O que nós devemos entender? Que falta nós pegar essa palavra e crer de todo o coração para as coisas não numa esperança de acontecer, mas começar a acontecer a partir de agora. É com essa base que eu quero entrar no texto onde Jesus vai dizer, lá em Marcos 4:30, a parábola do grão de mostarda, que a nossa fé tem que se parecer como um grão de mostarda. Ele vai dizer, de novo ele disse, aqui assemelha ao reino de Deus, ou como que parábola teremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Tendo, porém, sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar a sua sombra. Aqui ele está falando do reino, mas também, se você entender que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, ele vai entrar pequeno dentro do teu coração e ali ele frutificará, ali ele crescerá. Mas para ele crescer, você precisa estar constantemente ouvindo e ouvindo a palavra dele. É o que ele vai dizer lá em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. Para você crescer essa fé dentro de você, você vai ter que começar a deixar a palavra dele tomar ação dentro dos teus pensamentos. E esses pensamentos se alinharão com a palavra dele e você irá confessar fé. Confessar algo que você precisa. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, você está numa situação apertada financeiramente, mas você sabe que ele é o teu pastor e nada te faltará. Você irá confessar diante dele, olhando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu trago à realidade aquilo que eu preciso. Eu profetizo, por exemplo, que na minha conta irá ter dinheiro. De alguma maneira, o milagre de Deus irá agir na tua vida. Isso é fé. Você não vê, mas você já crê que está lá. E nós podemos usar a palavra dele no nosso dia a dia, para que nós venhamos ter melhores resultados como filhos de Deus, nós possamos estar mais constante, porque ele não quer que nós adoramos ele só na igreja. Segundo a palavra dele, ele vai dizer, sendo vós maus, sabe dar boas dádivas a vossos filhos, ainda mais eu, que sou criador. Pensa, sendo tu pai, olhando para o teu filho, sabe dar boas coisas ao teu filho. Imagina o Deus que te criou, que soprou o seu espírito dentro de você. O que ele não tem guardado para você? Ele tem muitas coisas boas. Só que nós, por não entendermos às vezes a palavra, nós duvidamos. A dúvida, ela está dentro de nós quando nós se afastamos da palavra dele. A certeza é que ele já nos abençoou segundo a palavra dele. Tudo é possível àquele que crê. Quando eu sustento essa palavra e confesso essa palavra, dentro de mim já começa a fluir rios, que é onde uma vontade, uma energia, um desejo de querer algo melhor já cresce. É a palavra dele fluindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que crê. Então, eu me afastando da palavra dele, a Bíblia, enfim, do que ele tem preparado para mim, eu vou indo pelo que está dentro do meu derredor, no meu ambiente. O que vai me ministrar é o que vai me colocar de dúvida com a palavra dele. E quando nós duvidamos, nós não somos abençoados. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Ele vai dizer em Hebreus 11:6, de fato, que sem fé é impossível de agradar a Deus, porquanto
É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando você se achega a Deus, você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor, Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados, e você começa a ter um livre acesso a Deus. E esse livre acesso é necessário que você creia, que você acredite. E se você não acredite, você não vai ter força de se chegar a Deus, e Deus não irá se agradar, porque ele não gosta de uma mente dividida. Tiago vai dizer que nós não devemos ter uma mente dividida. Seja o teu sim, 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 e teu não, não, não. Na dúvida, para Deus não funciona. Ou você quer a bênção, ou você não crê que ele pode te dar a bênção. Mas, pela palavra dele, nós entendemos que ele é o Criador de todas as coisas. Pela palavra dele, ele é o que nos sustenta. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ele vai dizer também em Romanos 4,17, como está escrito: porque Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, ó Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus trouxe à existência as coisas que não existem. E ele quer que nós trazemos à existência as coisas que não existem também. Só que nós temos que ter fé no nosso coração para confessar com a nossa boca. E a fé, ela é pequena como um grão de mostarda. Ela é uma palavra que está dentro de ti e está crescendo. Você precisa deixar essa fé trabalhar para desenvolver, para você crescer e prosperar financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente. Que a prosperidade é um crescimento na tua vida. E se tu deixar essa palavra, regar essa palavra com a palavra dele, com essa água que vem da palavra dele, essa fé irá crescer, irá virar a maior das hortaliças, a ponto aonde passarinhos irão se achegar e se descansarão na sombra daquela fé que você tem. E você vai poder dizer a esse monte: passa-te daqui para acolá, sem duvidar dentro de ti, e isso irá acontecer. Claro que esse monte nós podemos ilustrar aqui como um problema, como uma dificuldade. Você não irá duvidar que Deus, ele tem algo preparado para você, que você pode superar essa dificuldade que você tem. É a fé dentro de ti. E ele colocou uma fé no coração de cada pessoa que crê nele. Ele falou que não faz acepções de pessoas. Nós só não podemos duvidar do que ele tem para nós. Nós, como filhos, como herdeiros, porque cremos em Cristo Jesus, nós fazemos parte desse reino, nós carregamos o Espírito Santo. Nós temos que se aprofundar na palavra dele, crer nela e caminhar sobre essa palavra, para as coisas começarem a acontecer. Tem uma passagem que diz lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Jesus Cristo morreu na cruz para nós. Jesus Cristo morreu na cruz para que todo aquele que venha crer pudesse aceitar e pudesse chegar a Deus com confiança, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, sem nenhum medo, para que nós pudéssemos restaurar a nossa ligação com Deus. Então, não é o fato de tu fazer algo para Deus que Ele irá te abençoar,
Mas é porque você crê, a fé está dentro de ti. A fé é como se ela fosse uma mão invisível que pegasse algo que está no mundo espiritual e trazesse para o mundo natural. Só que o problema é que nós ficamos numa esperança do que é a fé. Esperando que Deus irá nos abençoar, esperando que a nossa vida irá mudar. Mas Deus quer que tu creia no hoje. Hoje a tua vida mudou. É agora que ela mudou. É fazendo esse vídeo, é você recebendo essa palavra e deixando ela fluir dentro do teu coração, que teus pensamentos já começam a mudar. Romanos 12:2 diz: não se conformeis com esse mundo, mas seja renovada a vossa mente pela palavra. Se você entende isso, você não pode se conformar com a situação e pegar a palavra dele e deixar fluir dentro de você. Que talvez não, você irá conseguir alcançar o objetivo. Seja uma vitória, seja um problema que irá se resolver, porque tudo é possível aquele que crê. E se nós cremos na palavra dele como nós confessamos, nós temos que começar a ver as mudanças. Porque a fé, ela pode ser vista. Por exemplo, se você está doente e você crê que já está curada, você irá fazer um esforço para se levantar dizendo: Deus já me curou. Se você está com dificuldades, você já irá procurar solucionar essas dificuldades sabendo que Deus já é o provedor, já irá te dar a sabedoria, porque dentro de você tem o Espírito Santo. E esse Espírito, ele te ajuda, ele te guia, ele te dá sabedoria. Basta você não duvidar que já tem uma força dentro de você, já tem um poder. O que é o poder? É a manifestação do Espírito Santo, com evidência. Nós devemos se posicionarmos e deixar essa fé fluir dentro de nós para que nós pudéssemos alcançar coisas maiores, mas vencendo as coisas pequenas que tentam nos barrar. Por exemplo, a dificuldade que temos de buscar um conhecimento na palavra dele. Às vezes nós temos dificuldade, tem tantos cursos, vídeos no YouTube, mas a gente não se aprimora, não quer melhorar, porque tem muitas distrações. Nós não aceitamos que Deus pode mudar nossa vida através de um ensino, de um aprendizado. Mas, crendo na palavra dele, é que eu peço a vocês, vai à busca, vai ao encontro, que as coisas irão melhorar. Tem algo mais que eu queria falar. Tipos de fé. Fé natural é naquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vivemos pelos 5 sentidos, pelo olho, pelo tato, paladar, olfato. E tem a fé do coração. O dom da fé não é todos que têm, mas o que a Bíblia diz a respeito da fé está lá em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é a certeza. Não há dúvida. Não há medos. Não há insegurança. A fé é a certeza que Deus, ele já te abençoou. Ele já capacitou. Em Cristo Jesus nós fomos sarados. Em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Tudo se fez novo. Somos algo novo de Deus. Basta nós não duvidarmos e deixar o velho homem, as velhas práticas, as velhas manias e começar a se encher da palavra dele para ver o que ele tem para nós. Ele revelará através da sua palavra para o nosso caminho. Por isso que ele diz: a sua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. É a palavra dele. Você irá trilhar um caminho aonde
você irá alcançar lugares altos, grandes, porque ele venceu para você. Você creu nele e ele te capacitou. Lá em Marcos 11, 22 e 23 vai dizer: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te para no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que Jesus quer dizer? Se você crê a ponto de olhar para um monte e disser, ergue-te daqui para colar, e não duvidar no seu coração, mas crer que já está sendo feito, isso irá acontecer. Jesus, ele tinha uma fé, ele tinha um espírito sem medida, mas ele veio como homem para nos salvar de nós mesmos e nós ter essa ligação com Deus. O que nós devemos fazer é se afirmar na palavra dele, ter fé, deixar ouvir a palavra dele, ter fé, deixar a palavra fluir no coração e praticar aquilo que nós estamos vivendo ou estamos aprendendo. Se nós aprendemos algo na palavra dele, é que nós devemos constantemente melhorar. Porque ele diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Pois ele venceu o mundo e agora ele vive. E nós devemos confessar essa passagem. Nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, e já terá um resultado para nós. Por exemplo, você está passando por uma situação apertada, mas você lembra dessa passagem? Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Independente da situação, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Porque ele te deu um acesso de tu chegar a Deus como pai. Agora tu chega a Deus como filho. Deus sendo teu pai. Olha só a bênção sobre a tua vida. Estava perdido, estava sem rumo, mas você teve fé e essa fé alcançou você. Essa palavra alcançou a tua fé trabalhou como um grão de mostarda, cresceu. Agora você é filho de Deus, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Agora basta você não duvidar que esse problema, essa dificuldade, você já venceu. E tudo se fez novo. A tua mente está sendo renovada pela palavra dele. Porque tu é filho, tu é herdeiro. E ele vai dizer em Efésios que as bênçãos espiritual já é tudo nosso. Basta nós pegarmos e não duvidarmos. Pois as coisas irão acontecer. Basta nós usar essa fé para confessar aquilo que precisamos. E confessar é a mesma coisa que profetizar. Você não vê, mas você já profetiza. Porque ele diz, em parte falamos, em parte profetizamos. E você verá algo diferente acontecendo na tua vida. Eu profetizo para você que você irá alcançar aquilo que Deus tem para ti. E se tu não sabe a vontade de Deus, a fé irá crescer, que você irá se posicionar como filho. Irá ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. E as coisas irão acontecer. Se está travado no teu trabalho, você vai receber uma bênção. Você receberá uma oportunidade, um aumento de salário. Se está com problemas na sua casa,
você chegará lá com a fé e saberá que você já é filho, você é mais do que vencedor. E você será uma bênção. Se na tua igreja as coisas do teu ministério não estão andando, eu profetizo que a fé dentro de você irá crescer como a maior das hortaliças, e dentro do teu ministério, dentro da igreja onde é que tu faz parte, você irá ser uma coluna, um exemplo de pessoa. Porque isso é fé. Você confessar aquilo que Deus deixou preparado. As coisas se fez nova. Nós temos a palavra dele para nos guiar. Não devemos deixar a aflição, não devemos deixar a ansiedade tomar conta dos nossos pensamentos, porque a palavra dele diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, basta você pegar essa palavra, colocar no coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. Seja uma situação onde você precisa uma bênção financeira, seja onde você precisa uma bênção espiritual, se você precisa que a tua família seja liberta, basta você confessar. Eu creio que Deus irá operar milagres e maravilhas dentro da minha casa, onde minha esposa, meus filhos irão se converter, porque a palavra dele diz: crê em Cristo Jesus que será salvo tu e a tua casa. É a fé em ação, você confessando e as coisas acontecendo. Você só não pode duvidar depois de ter confessado. Esse é um problema. Confessou, orou, creu, mas logo depois, eu não sei se é por aí. Aí é dúvida. Essa dúvida, a partir de agora, vai ser arrancada. Lá em Tiago 1, 22 ou 26, vai dizer: recebei com mansidão essa palavra, porque ela tem poder para converter a tua alma e salvar a tua alma. Olha só, recebe essa palavra com mansidão, arranque tudo aquilo que está te atrapalhando de você avançar, e pega essa palavra e diz: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso você está praticando a fé. Você já está trazendo a existência, e eu trago à existência aquilo que Deus já me deu. Eu pego aquilo que Deus já me deu. Seja uma bênção espiritual, seja uma bênção, seja a paz do Espírito, seja uma sabedoria, eu já agarro, eu pego sabedoria para saber pregar com autoridade, com conhecimento. Eu pego a sabedoria para poder fluir. Aonde eu estiver, o Espírito Santo irá ser manifesto através dos meus lábios. Isso é fé. Porque ele diz: tudo é possível aquele que crê. E só nós não podemos duvidar. E lembrando, a fé ela é individual. Cada um tem a sua fé. Eu posso ter o dom da fé, você pode ter o dom da fé, mas cada uma das pessoas que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador tem a fé dentro do seu coração. E tem que ele usar essa fé para alcançar os seus objetivos. Hoje é um dia especial, porque é um dia que você recebeu a palavra de Deus e coisas grandes a teu respeito estão acontecendo. Você tem que confessar agora, porque Deus irá abençoar a tua vida da maneira que você confessa. Se você confessa vitória, Deus começa a te abençoar a vitória. Agora, se você confessa fracasso, derrota, aí é o inimigo. O inimigo vai querer te parar. O inimigo vai querer te colocar dúvidas. Você tem que usar a palavra dele para limpar esses maus pensamentos, esse ressentimento, essas aflições, esses medos, essas dúvidas, e deixar a palavra dele deixar te levar, fluir. E você irá crescer na graça e no conhecimento. Basta você ter fé. E o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas creio que existe. E eu tenho fé, você tem fé. Cada um de nós temos uma fé dentro de nós. Nós temos que colocar ela em ação. Colocar em ação aquilo que Deus deixou determinado, porque Deus te escolheu para um propósito. Te escolheu para te fazer algo para Ele. Você tem que pegar essa fé e fazer ela fluir a cada dia. A cada dia você tem que escutar algo de Deus para que a tua fé venha aumentar.
Porque só tem duas maneiras de tu aumentar a tua fé. É através da palavra dele. Ouvindo a palavra dele, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele. E vai dizer lá em Judas 1:20 que você pode edificar a tua fé se você tem o dom espiritual de falar em mistério, falar em línguas. Você edifica a fé que está dentro do teu coração. E você edificando aquela fé, você acrescenta ela, você cresce ela. E você já não tem mais dúvida, porque você já sabe que é filho de Deus, que Deus te escolheu, você crê, você tem o Espírito, você tem a palavra. Agora dentro de você irão fluir rios de águas vivas, e as coisas velhas já passaram. Se tem coisas te barrando, com essa palavra está sendo arrancada, está sendo quebrada, pois Jesus Cristo morreu na cruz e te deu poder para que você viesse ser nova criatura, viesse ser filho de Deus. Agora você tem que se posicionar e avançar. Você não pode mais parar. Isso é fé. É fé no Filho de Deus que veio nesse mundo e nos deu uma nova vida para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso que ele disse: o ladrão pode ter vindo para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tivessem ter vida e vida com abundância. Isso é fé. É saber que Deus já te deu uma vida melhor. Porque ele disse: eu sou a vida, a verdade e o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E você crê em Cristo Jesus? Se você crê em Cristo Jesus, você já é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Se tem condenação, você tem que entender que é o inimigo. Não pode mais aceitar as condenações que estão dentro de você. Se tem condenação querendo te barrar, querendo não fazer tu avançar, é o inimigo. Pois em Romanos 8:1 já não há mais nenhuma condenação àquele que crê em Cristo Jesus. Não pode ter condenação, porque quem te justifica é o sangue dele. Ele te comprou por um preço de sangue. Agora você é filho de Deus. Você tem a fé em ação, você tem a fé ao teu favor. As coisas velhas já passaram. Não tem vício, não tem mania. Não tem que vai te fazer você parar. Deixa essa palavra entrar no teu coração e ela irá surgir um efeito maior do que você imagina. Tira tudo aquilo que não convém. Se é falta de perdão, você precisa ter fé até para perdoar. Tem que ter fé. Perdoa, libera o perdão. Não libera o perdão só para aquelas pessoas que você conhece, aquelas que não conhece, que falaram mal, que falaram que não ia conseguir. Perdoa. Pois Jesus nos perdoou pelos nossos pecados. E Ele espera que nós perdoamos. Ele deixou até numa das orações dele, diz, lá em Mateus 6:6, a oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Então você tem que ter fé até para perdoar. E as coisas irão acontecer na tua vida. É com essas palavras que eu queria deixar. Que a fé dentro de você, ela já está crescendo. Irá alcançar coisas grandes. Basta você crer. Amém?